Deixa eu iniciar aqui, como a gente está no início. Será que eu tenho que parar de compartilhar para ver a sua? Sim. Ah, tá. Deixa eu ver. Rede postal, cafetaria. Vai lá no WordPress para ver. Aqui, ok. Volta lá para ver. Quando você bota o do exemplo, ele funciona, é isso? É, o do exemplo, Ah, ali é labels. É labels no plural. labels. É. Sei que um. É isso. Eu escrevi ele no singular, você deve ter copiado e depois não corrigiu. Ok, então é isso. É isso. Tá. Pronto, então, só Então vamos voltar. ver. Então você vê que ele já apareceu lá, né? Sim, sim. Beleza. Só que ele não tem ainda os campos, correto? Ele vai ser um post normal se você abrir para adicionar uma cafetaria. Ele não tem os campos que a gente precisa, né? São específicos da cafetaria. Não, tem E apenas ele o. também ele não tem a imagem de destacada. Não. Você vê aí que ele não tem imagem destacada. E ele também não tem a categoria, né? A gente criou categorias específicas e ele também não tem E nós categoria. podemos criar uma categoria específica só para este. Uma categoria, uma lista de categorias específicas só para este post type. É que eu, geralmente, quando fazia isto, ele compartilhava as categorias dos posts com o custom post type. O ideal é você criar a categoria específica para o post type, Pois é isso. entendeu? Sim. Porque assim, quando você cria o post type, você pode usar as categorias para como categoria, né? Ele te dá a categoria para você usar como recurso para categorizar ele de diversas maneiras. Você pode usar múltiplas categorias, entendeu? Sim. Por exemplo, agora a gente vai criar uma categoria que são tipos de. É porque nesse exemplo a gente está usando cafetaria, né? É difícil de você diferenciar uma cafetaria da outra, mas vamos supor que a gente estivesse fazendo, ao invés de cafetarias, um guia de hotéis, né? Aí hotéis, você tem vários tipos de hotéis. Você tem hotéis, categoria, por exemplo, você tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis estrelas. Você tem Sim. hotel, você tem hostel, no caso de hospedagem, né? Você tem hostel, você tem guest house, você tem hotel, você tem casa particular, né? Que seria tipo Airbnb. Então são várias Sim. categorias diferentes, né? Que aí seriam tipos de hospedagem, entendeu? Sim. Enfim, você tem várias formas de categorizar. E para simplificar para o usuário final, que é a pessoa que vai. O usuário final, no caso, do gestor do conteúdo, né? Para você Uhum. simplificar para o gestor do conteúdo, orientar ele na hora dele cadastrar as informações, é melhor você colocar isso como tipo de hospedagem do que colocar como categoria. Porque categoria é um termo muito amplo, entendeu? No caso de Sim. hotel, por coincidência, eles até chamam de categoria, né? Categorias de hotéis. Eles até chamam como categoria. Mas se você tiver, por exemplo, fazendo um site de carros, você tem várias Uhum. categorias. Você tem cores, você tem tipos de carro, você tem.
enfim, tem uma série de categorias diferentes que você pode personalizar, entendeu? Então a gente vai criar, inicialmente a certo. gente vai criar como categoria, no caso das cafetarias, mas se no decorrer do projeto a gente perceber que dá para criar uma categoria com nome diferente, a gente cria, entendeu? Então o Sim, que a gente vai fazer aqui primeiro? A gente tem que primeira coisa que a gente pode fazer é colocar os campos, porque a gente já tem esses campos prontos, né? Então a gente uhum. vai aqui no Custom Fields, Field Groups, e vai associar os A campos, né, cafeteria. para a cafeteria. Então post type igual a cafetaria e date. Então se a gente adicionar aqui, for adicionar, já vai aparecer os campos aqui, Certo. né? Então já poderia já fazer isso. Mas como a gente precisa da foto e acho que até da categoria também, vamos adicionar também as categorias, né? Então vamos ver como é que a gente faz para adicionar a foto destacada, né? Que é o Featured Image. Então aqui no Custom Post Type a gente tem um parâmetro das configurações que é o supports, Ok. tá? O supports ele tem vários itens que a gente pode adicionar ou remover do Custom Post Type. Por padrão, ele já vem com title, né? Se você olhar lá no admin, você vai ver que ele já vem com title, já vem com editor, e eu acho que basicamente é isso. Nem o autor vem. É. Só vem com title e com editor. Esses são é o padrão. Ó, tá vendo aqui, é o default. Tá aqui. Certo. Default é o title e o editor, tá? Então, se você só precisar do title e do editor, você não precisa colocar o suporte, porque já é o padrão dele. Mas se você precisa de outras coisas, além do title e do editor, aí você precisa especificar isso lá no quando você criar o CPT, né? Ok. Então a gente vai lá adicionar os suportes. Então o que a gente precisa? A gente precisa do thumbnail, que é a imagem destacada. O excerpt, talvez, não sei se vamos precisar, mas O excerpt, eu acho que a gente pode colocar. E acho que é isso. Comentários, vamos colocar também os comentários, porque a gente pode usar ok. né, o recurso que é padrão do próprio WordPress para comentários. Então aqui basicamente a gente faz assim, ó. Suportes. É um array. Eu acho que não precisa colocar o que já tem, tá? Sim, o que já tem em princípio. É, vamos testar aqui. Se não der certo, a gente corrige. Thumbnail, comments e o excerpt, né? Precisa, tá? Tem que passar o title, content, tem que passar. Title, content não, editor. Então tá aqui. Ora.
Uma thumbnail deve estar mal. Conseguiu aí? Sim, Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos cadastrar de novo, né? Três cafetarias, pelo menos, para a gente poder ter no mapa, né? sim.
Tenho aqui já 3 Conseguiu? cafeterias. Tá, então vamos adicionar as categorias. A gente não tem ainda, né? Então, para a gente criar a categoria, é bem parecido com post type. A gente vai criar uma categoria personalizada. O que a gente poderia chamar essas categorias? Tem alguma ideia? Deixa eu pensar. Então, se fosse uma cafeteria que servisse coisas diferentes, especializado em, não sei, só em cafés ou pastelaria, gelataria, não sei, faz muito sentido. Então vamos chamar de especialidade. Que dá pra gente já começar a fazer alguma coisa. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? Vai usar o método register taxonomy, que recebe o nome da taxonomia, o object type, que é o próprio post type, nesse caso, né? Ele tem porque a gente vai atrelar essa categoria a um post type, né? Que no nosso caso é cafeterias. Sim. Então, é o próprio post type e o terceiro parâmetro são os argumentos, né? São as configurações dela. Label, public, são parâmetros até muito parecidos com o do custom post type, né? Então vamos lá. Function create, vamos chamar de cafeterias taxonomy. Registre taxonomy. Primeiro parâmetro é o nome da taxonomia. A gente vai chamar de type, chamar de types. É especialidade, né? Como é que seria em inglês? Specialties. Specialty. Vamos chamar de types para ficar mais fácil, Tá bem. tá? O segundo Ok. parâmetro, ele pode ser uma string com o nome do
do custom post type ou pode ser um array, né? Nesse caso, como a gente vai criar essa categoria só para um CPT, a gente pode passar só string com o nome dele, que é cafetarias. Cafetaria. Cafetaria, né? Sim. Cafetaria. Mas, por exemplo, se a gente criasse uma categoria para vários CPTs, a gente poderia passar um array, Um array. entendeu? Aí poderia ser post e cafetaria, por exemplo. Entendeu? Se a gente passar um array assim, a gente adicionaria essa taxonomia em post e em cafetaria. Ok. Beleza? Então, vou voltar aqui. E o terceiro é um array de configurações. Primeiro é labels, né? Vou ver quais são os labels. É a mesma coisa, tem vários, mas basicamente a gente precisa do name, do singular name. Name, especialidade. Especialidades, natural. Singular name. Especialidade. Aí outro, tá acompanhando? Sim, sim. Tá. Uma outra configuração é se ele tem hierarquia, então é categoria com subcategoria, a gente pode adicionar esse recurso, né, de hierarquia. Sim. Se eu não me engano, esse é padrão também. Deixa eu ver qual é o padrão. Labels, public default true, show, exibir na interface. Default not set, mas se o público tiver true, então ele exibe. Isso aqui geralmente tudo é padrão, né? Exibir no menu também é padrão. Mas eu quero saber da hierarquia, ó, tá vendo? O padrão da hierarquia é para ser false, né? Ok. Então aqui ele diz o seguinte: se ele tiver hierarquia, ele entende como se fosse categoria, tá vendo? Sim. Se você quiser usar isso como se fosse tags, aí você teria que colocar como false, que é o padrão dele, tá vendo? Não, Hum, sem hierarquia, é como se fosse tags. Então essa seria uma coisa mais solta, né, digamos assim, Sim. entendeu? Então vamos Então colocar temos que ele como colocar, true. não é? É, como a gente quer usar ele como categoria, então a gente vai colocar ele como true. Vamos ver se tem mais algum aqui. Basicamente o que a gente precisa é isso. O que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pode criar depois, vamos criar uma outra categoria usando tags. Porque a cafetaria, a gente pode usar, criar tags para coisas que são específicas da cafetaria, entendeu? Sim, sim. Então vamos salvar. Ah, faltou
o action, né? De action. Init. Ó, apareceu aqui a especialidade. Aí vamos botar café, pastelaria, coworking, tem alguns que tem. O que mais poderia ter? Wi-Fi. Acho que tá bom, né? Sim, acho que sim, já está bom. Pra começar, pelo menos. Tá bom. E aí vamos adicionar lá. Aqui.